Shalom, meus queridos, a graça e a paz. Shalom é saudação judaica, não hebraica, quer dizer paz, vem do verbo shalom, quer dizer paz, pacificar, né? Saúde, alegria, gozo. Aqui, pastor e professor Ilmar, de Lajinha, Minas, membro da igreja pastor há 30 e tantos anos, desde 87, 32, né? Vai fazer 33 anos de pastorado do Ministério Tabernáculo, uma instituição religiosa aqui, criada aqui na cidade de 68, e daqui espalhou-se por 6 estados brasileiros. Também temos um missionário na Espanha. Fundador e diretor do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, uma entidade, uma empresa que cuida de teologia, de Bíblia, estudar a Bíblia. Temos seminário presencial aqui em Lajinha, Minas, com as aulas intensivas de uma vez por mês, e o nosso seminário online aí na internet, onde você estiver no mundo inteiro. Nossos cursos são básicos, 36 matérias, intermediário 18 e bacharelado livre, 12 matérias. Temos mestrado e doutorado livres, né? Não são chancelados pelo MEC. Se você quiser fazer curso pelo MEC, um curso reconhecido, nós temos um convênio com a Faculdade de Ciência e Teologia do Norte do Brasil, chamado FACETEM, onde tem curso à distância, você faz na sua casa, curso de Pedagogia, Administração ou Teologia. Na aula passada falamos do terror do ano 1000, né? Como é que foi aquela expectativa, todo mundo indo para as igrejas, aquele terror que foi colocado, o enriquecimento da igreja, que todos doaram suas terras para a igreja e dirigir-se para a Palestina para esperar Jesus voltar. E depois falamos um pouquinho de alguns líderes que se destacaram depois do ano 1000. Agora vamos entrar num período onde a igreja, além de dominar papado, que dominou os outros bispados do mundo inteiro, tornando-se o bispo principal do mundo, bispo de Roma, agora ele quer dominar, quer o poder temporal. Esse primeiro sujeito que vai controlar tudo e vai ser o primeiro Papa poderoso é o Papa, que ele era chamado antes de Hildebrando, que depois se tornou o nome de Gregório VIII. Ele então vai começar a dominar o mundo na área que tange o poder temporal, né? Ele vai mandar e desmandar. Vai dominar não só as terras, como todo o poder civil. Então a história de Hildebrando, ela começa então, nasceu em Soana, cidade nos baixos pantanosos de Lamarema. Seu pai fora carpinteiro, ele defendia uma família nobre, guardava da proteção, se não da amizade do conde de Tusculum. O jovem Hildebrando foi educado quanto seu desejo no mosteiro de Calvelo, próximo à sua cidade natal, e depois no mosteiro de São Marcos. E depois ele ligou-se, ainda muito novo, com 16 anos, à ordem dos monges beneditinos. E desgostoso com a muita brandura de São Marcos, passou para o famoso mosteiro de Clugny, onde se observava uma austeridade muito maior. Esses mosteiros eram locais separados, né? Monastérios, onde a pessoa ficava uma vida asceta. Asceta quer dizer separado de tudo, para santificar. Não pode ver ninguém, não pode mexer com nada, só orando, lendo a Bíblia, jejuando e trabalhando ali no serviço interno. E depois, mais tempo, no período de sua história, parece ter dado prova de grande inteligência, ele era muito inteligente, mas tinha muita astúcia e ambição. Havia de fazer dele no futuro um déspota espiritual. À primeira vista, parecia que o Hildebrando ganhava uma grande influência no Vaticano, quando ainda não tinha 25 anos de idade, porque encontrava muito ocupado numa intriga com Benedito IV, o Papa destronado em Roma, e combinando com ele a mudança de seus direitos para um tal Graciano, que pela quantia de 1.500 libras de ouro, vendeu o seu principado. Mas parece que ele não foi a Roma até a eleição de Bruno, bispo de Toul, a sé papal, por nomeação de Henrique III da Germânia. Henrique III não era papa, era o dominador, era o governante da Germânia. O bispo estava em Clugny na ocasião da sua eleição e o Hildebrando conseguiu persuadi-lo de que a nomeação de um pontífice feito por um governante civil não tinha validade. Então, o Henrique III da Germânia nomeou o camarada bispo, né, Bruno, bispo de Toul. E o Hildebrando fez com que ele não aceitasse ordenação terrena, ordenação só do bispo de Roma, o Papa. O poder eclesiástico, dizia ele, não se deve sujeitar ao poder secular. E aconselhou, então, o tal bispo de Toul, Bruno, a empreender uma viagem a Roma com o hábito de peregrino e que recusasse a dignidade do Papa até lhe ser conferida pela vontade do povo pelo ato dos cardeais. Bruno então percebeu a sabedoria e a sagacidade desse conselho e propôs a Hildebrando que eles fossem juntos. Esse plano excedeu toda a expectativa. O povo recebeu o peregrino candidato ao trono papal Bruno com aclamações. E Hildebrando cobriu-se de honras e fizeram-no subdiácono de São Paulo, cardeal, abade, cônego de Santa Igreja de Roma e guarda do altar de São Pedro.
Não se pode calcular a influência que ele deu a estes simples atos. Tornou-se logo administrador dos negócios papais e chegou a governar até mesmo o próprio Papa. Realmente a sua santidade era um simples brinquedo nas suas mãos. Diz a história que durante mais de 20 anos, ele não sendo Papa, mandou nos papas todos. Ele que levantava e colocava Papa. Quando Hildebrando provocou sua deposição, empregando para isso suborno e intriga. Com as intrigas, fofocas e as suborno dele, ele ia levantando e tirando e colocando Papa. Ficou durante 20 anos trabalhando ocultamente, depondo e elegendo Papa conforme desejado. E sempre estava ocupado no projeto maior que ele tinha, que é dominar o governo civil da Europa. Incitava e originava contendas, usurpações, conquistas por toda parte, pondo tudo em confusão, para poder realizar seus projetos, e assim foi. Não se fez segredo nenhum da sua força e provou-a pelo seu procedimento para com o Papa Alexandre II, que o ofendeu por ter se oferecido para suspender o exercício de suas próprias funções eclesiásticas, enquanto não fosse devidamente nomeado pelo poder temporal. E Hildebrando subiu ao trono papal com o punho fechado, atingiu a cara do pontífice na presença dos cardeais, embaixadores e outros. Em outra ocasião, em pleno concílio de bispo, acusou a toda a assembleia de ser discípulo de Simão e depois um que se atreveu a repelir a acusação. Durante todo esse tempo, seus planos foram amadurecendo devagar, é verdade, mas com toda segurança. E pouco a pouco, a precaução que era metade de seu poder foi subindo até chegar à cadeira papal. E no mês de março de um ano de 1073, foi unanimemente eleito Papa pelo Concílio de Cardeais, tornando-se o nome de Gregório VIII. Então ele foi articulando e manobrando durante mais de 20 anos, sendo administrador dos negócios papais, até se tornar Papa no ano 1073. A ambição dele, como já falamos aqui, era ter o poder temporal em suas mãos. Nada se moveria em toda a Europa sem a ordem dele. Por isso ele foi, então, a carreira de Hildebrando estava prosseguindo, havia 20 anos, não devia acabar somente com ele atingindo aquele nome de Papa, né? Os seus planos eram muito mais vastos. Só a instituição de uma permanente hierarquia com autoridade ilimitada sobre todos os povos e reinos é que ele poderia satisfazer a sua ambição. E assim ele foi, elegendo e depondo o rei à sua vontade, pondo em interdição a província e reinos inteiros, sem que ninguém ousasse opor-se a isso. Em suma, ele era um vice-regente de Deus. Debaixo de Deus, era ele aqui na terra, né? Ninguém podia enfrentá-lo. E devia suprimir imediatamente a venda de benefício eclesiástico ou o pecado de simonia. Para ele fazer isso aí, mas era preciso fazer algumas reformas importantes. Para isso é que ele acabou com essa tal de simonia. O que era simonia? Simonia é baseada naquela história do Simão, o mágico, né? Naquela viagem lá, quando ele quis comprar o poder de expulsar demônio, de ministrar o Espírito Santo. Aí ele levou esse nome de simonia, quem quisesse comprar as coisas de Deus. Então, Hildebrando, ou Gregório VIII, resolveu fazer isso, acabar com essa tal de simonia. Então, mas havia outra coisa que o espírito de Gregório ainda odiava mais que a simonia, era o casamento do clero. Ele não concordava que o clero casasse. Até então, até esse ano, os bispos, os presbíteros, os arcebispos, os abades, tudo casava. Ele achava que para ter poder na mão não poderia ter casamento, porque no caso de casamento havia então um desvio, né? Porque a pessoa tinha que ter família, cunhado, genro, nora, sogro, filho, e isso dissipava ou diluía o poder. Então, para que despedaçasse esse laço, tinha que haver então o celibato. O clero devia ser uma classe completamente separada, livre dos laços de parentesco. O único fim dele era a manutenção e a glória da igreja. Não devia reconhecer parentesco algum senão espiritual. Então é desse tempo dele que, além de acabar com a simonia, ele também acabou com o casamento de padres e pessoas ligadas à igreja. Tinha que ter celibato. A ordem de Gregório deu a respeito do casamento do clero, teve resultados terríveis. Você imagina entender. Mandou todo mundo separar, dissolveu o mais respeitável matrimônio, separou os que Deus tinha unido, maridos, mulheres e crianças, deu lugar às mais lamentáveis discórdias, espalhou por todas as partes as negras calamidades, especialmente as esposas levadas a desesperos e expostas à mais amarga dor e vergonha, desprotegidas, cheias de filhos, e os desobedientes eram entregues aos magistrados civis, para ser perseguidos, privados de seus bens e sujeitos a indignidades e sofrimentos de muita espécie. Mas a coisa mais importante do governo de Gregório foi a briga com Henrique IV,
A coisa dele feia, né? Ele submeteu a uma humilhação tão grande aquele homem que não existiu até hoje, outra na história do mundo. O outro decreto de Gregório foi atacar o ato de sagração de bispo pelos leigos. Ele cortou isso aí, não aceitava. Proibiu que os reinados civis, os governos, os imperadores, os reis, levantassem bispos. E Henrique IV da Germânia não aceitou. Então, aconteceu o quê? Ele, então, atacou e perseguiu Henrique IV. E já tinha acabado com a simonia. Então, como ele, então, quis perseguir o Henrique, não aceitando, convocou um concílio cá na sede papal e mandou os bispos do Henrique ir lá, o Henrique da Germânia ir lá, eles não foram. Aí o Henrique III convocou o concílio lá mesmo na cidade dele, na Germânia, e desconjurou os de lá. Uns desconjurou os de cá, excomungou, e os de cá excomungaram de lá. Mas agora não era homem para ser contrariado, né? Nos seus propósitos, nem para desanimar com a oposição. Impossibilidade de conseguir, de maneira que ele queria, que eles não tivessem esse poder de levantar bispos, lá os civis não pudessem levantar bispos, né? Somente ele poderia, Gregório VIII. E o que ele fez então? Ele então fez a seguinte coisa, fez um insulto e injúria e foram depois todo mundo lá. Aqueles bispos que não vieram no concílio dele, ele suspendeu todos. Deu ordem para eles comparecer em Roma a fim de responder às acusações, convocou o Gregório VIII para comparecer lá, ameaçando excomunhão se ele viesse. Claro que ele não foi, né? Então ele mandou o interdito, mandou a excomunhão dele, e o Gregório vingou-se publicando a bula de excomunhão com que tinha ameaçado. Uma assembleia de bispos, cujo número é 110, pronunciou a excomunhão e declarou o país confiscado e o sul livre de juramento. E a linguagem de Gregório naquela foi bastante blasfema. Portanto, agora, irmãos, é preciso desembainharmos a espada da vingança, devemos ferir o inimigo de Deus e da igreja, agora a cabeça do imperador, que se ergue na sua altivez contra as fundações da fé e de todas as igrejas, deve cair por terra, conforme a sentença pronunciada contra a sua soberba, para ali se rojar pelo chão e comer o pó. Então, ele mandou a interdição para lá, mandou todos os súditos daquele reino de Henrique poderiam desobedecê-lo, não precisa obedecê-lo mais, a igreja tem que ser fechada, né? E tem que tampar as imagens, ninguém pode ter missa, não pode os padres fazer nada. E Gregório sabia o estado de desordem que estava em Império Germânico e viu que era boa ocasião para realizar os seus intentos. E então a cobiça dos fidalgos saxônios excitou-se pelo fato de se poder livrar da obediência do imperador. O imperador, ele havia vários ducados que obedeciam ao imperador. Com aquela ordem do Gregório, os ducados foram rebelando contra o imperador, e o imperador foi ficando sozinho e não se viu outra solução, perdendo força, as suas armas foram acabando, ele foi perdendo completamente a força, acabou que ele foi bater nas portas e pedir bênção no Gregório. Nesse inverno, então, ele partiu, resolveu ir lá pedir perdão por tudo para o Gregório. Foi acompanhado da sua mulher e o filho de uma pequena comitiva. Atravessaram os montes, tudo coberto de neves. Depois da jornada penosa de algumas semanas, chegaram no castelo de Canosa, lá onde Gregório se achava com a condessa Matilde. O Papa foi avisado da vinda de Henrique, mandou abrir as portas todinhas, abriu a primeira porta, a segunda porta. Era janeiro, tinha caído muita neve, e ele ficou ali lá de fora e não foi recebido pelo Gregório VIII. Ficou um dia, ficou dois, cansaço, fome, a noite fria, sem obter licença para entrar, e o Papa nada. Na manhã seguinte, mesma coisa, repetiu a mesma cena. O Papa era inexorável e o aviltado imperador não pôde alcançar a misericórdia, pelo qual anelava. Durante 3 dias horríveis, ficou na neve, na chuva, sem beber, sem comer, com menino, com filho, pedindo perdão do Papa. Nem receber ele queria. E aí acabou que o pessoal em volta dele, né, começou a ficar temeroso. O abade de Clugna, a condessa Matilde, os corações se comoveram e pediram, pelo amor de Deus, que ele recebesse o Henrique. E aí então ele entrou, o príncipe Henrique, e o Papa tinha ido longe demais. O príncipe era inteligente, foi tão insultado que não podia perdoar nem esquecer as injúrias sofridas. Então o Papa perdoou, ele voltou embora para a terra dele, para a Germânia, e o fato de submeter a muita degradação e ainda mais insultos, enquanto estivesse em poder do Papa, fez com que o dever de se vingar fosse maior do que o de se viu livre. Então ele ficou muito irado, o Henrique prometeu vingança. Mas nada podia fazer, porque não tinha força para isso. Então, foi logo depois que teve a excomunhão levantada, ele começou a formar plano para invadir a Itália. E assim ele fez, arrumou um exército e partiu para lá. O Papa havia profetizado que Henrique morreria ou seria direcionado dentro de um ano.
essa profecia mostrou que era falsa, não teve nada. Viveu mais de 3 anos em perfeita saúde. E o Papa que estava de posse da cidade papal, acho que mais o Papa era que esse. E acabou com o Henrique, acabou vazando lá, chegou até Roma e tomou posse da cidade. Depois Gregório, que tinha encerrado no retiro de Santo Anjo, colocou o Papa eleito Gilberto, arcebispo de Avena, no trono papal sob o nome de Clemente III. Então foi um tempo muito duro e muito triste, e nesse tempo aí, então, um guerreiro aproximou de Roma, um guerreiro normando, Roberto Guiscard, trazia um grande exército, obrigou o imperador a retirar-se, e Gregório conseguiu obter sua liberdade. Gregório VIII, sempre manobrando, conseguiu escapar. E os soldados que Gregório convidaram eram a maior parte sarracenos, companheiros de Maomé. E apenas Roberto recebeu a bênção pontifícia, deixando logo a cidade, entregue à vontade desse exército meio bárbaro. Durante 3 dias a cidade foi pilhada, né? Saquearam tudo e acabaram com atos humanos, fizeram muita bagunça, queimaram tudo lá. No meio desse conflito, de confusão, Gregório retirou-se da cidade. Gregório VIII estava Hildebrando. E partiu as peças para Salerno, outra cidade italiana, onde, como se nada tivesse apreendido pelas terríveis cenas que acabaram de presenciar e de que era autor, continuou a proclamar maldições contra Henrique III da Germânia. Mas pouco depois sentiu-se agarrado por uma mão de cujo poder não pôde fugir, uma mão de que nenhum papa pode jamais resistir, a mão da morte. E o decreto solene fora contra ele lavrado no dia 25 de maio do ano 1085, foi chamado a presença de Deus. Nessa ocasião estava desencadeando uma medonha tempestade. Ele morreu miseravelmente com essas palavras nos lábios: amei a justiça, odiei a iniquidade, mas morro no exílio. E é este o homem leitor que é elevado às nuvens pelos partidários de Roma, cujo nome tem sido escrito no seu catálogo de santos. De que servem essas honras póstumas e inúteis, se o seu nome não está escrito no livro da vida? É isso aí, então, a história de Hildebrando, Papa Gregório VIII. Fica na paz, tchau, tchau.